abertura do primeiro painel deste dia 13 de novembro de 2025, com o tema Iniciativas do Senado para a Promoção da Sustentabilidade. Quem será responsável por este painel é Daniele Abud, servidora do Núcleo de Responsabilidade Social do Senado Federal. Sejam todos bem-vindos à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, e você está no estande da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. É com grande honra que a Assembleia Legislativa se une aos esforços globais nesta 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. Este espaço aqui representa o compromisso do Poder Legislativo com a construção de políticas públicas sustentáveis, inclusivas e eficazes no enfrentamento da crise climática. Aqui celebramos a força da democracia como instrumento de transformação ambiental por meio do diálogo, da escuta ativa e da participação cidadã. Reafirmamos nosso papel na promoção de soluções que respeitem os ecossistemas, protejam as comunidades vulneráveis e garantam um futuro justo para as próximas gerações. Queria que todos recebessem com uma salva de palmas Daniele Abud, servidora do Núcleo de Responsabilidade Social do Senado Federal, para a abertura oficial deste painel aqui no estande da Assembleia Legislativa do Pará. Seja bem-vinda. Obrigada pela acolhida. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou do Senado, mas me sinto extremamente em casa quando eu estou aqui em Belém, e mais ainda quando se trata das iniciativas da Assembleia Legislativa. Queria agradecer ao convite e essa parceria que se estende já há algum tempo, quando a gente fala do tema da sustentabilidade. Eu vou aproveitar o design dessas cadeiras modernas que estão aqui, me valer desse stand que está extremamente bonito e elegante. Bom, essa conversa que a gente vai ter aqui é para falar um pouco sobre as iniciativas de sustentabilidade que alicerçam a parte administrativa do Senado. É como é que a gente olha internamente para uma casa legislativa com essa perspectiva da sustentabilidade, de torná-la um exemplo para outras casas legislativas, como é que a gente constrói esse modelo e como é que a gente faz parcerias para que essas casas se tornem cada vez mais um exemplo e com muita entrega de serviço para a sociedade. Então, o tema chama Iniciativas de Sustentabilidade. O Senado, ao longo desses últimos 10 anos, tem estruturado o seu trabalho em 3 dimensões que alicerçam essas iniciativas, que é cuidar da parte da governança, das iniciativas ambientais, mas também cuidar do impacto que essas iniciativas ambientais têm quando a gente trabalha com comunidades. Qual é o impacto quando a gente incorpora dentro da perspectiva de trabalhar a sustentabilidade, quando a gente envolve pessoas que são catadores de resíduos, que tipo de geração de renda a gente tem com essa perspectiva. Então, é um trabalho que também envolve inclusão social. E esse modelo, ele representa uma forma de pensar e de agir institucionalmente com entrega de valor à sociedade. O Senado pensa internamente a sustentabilidade pela perspectiva ambiental, mas a gente pensa na ponta qual o impacto dessas ações. Quando a gente fala de eficiência do gasto, quando a gente deixa efetivamente de comprar algum produto, porque nós necessariamente estamos revendo todas as práticas e os processos organizacionais, em que medida essas iniciativas para a promoção da eficiência do gasto impactam também nessa entrega de valor que nós desejamos ter à sociedade. Então, o modelo instituído, do Senado
pensando nessa perspectiva de incorporar a governança, a sustentabilidade e uma gestão mais sustentável, ele foi um modelo que ele foi reestruturado, mas é um modelo também que ele tem 3 áreas. Modelo que tem a sustentabilidade ambiental, a acessibilidade e a equidade de gênero e raça. O Senado foi precursor em iniciativas que depois decorreram lá da Lei 14.133, de incluir cotas para as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. E esse modelo que nós incluímos serviu de alicerce para a nova lei de licitações. Então, é a partir de iniciativas como essa, de pensar um modelo de gestão que não está focado só na eficiência do gasto, mas também em repensar aquilo que a gente está comprando para dentro do Senado, se realmente é necessário ou não, como é que a gente pode substituir um material como os copos que nós temos, que são biodegradáveis, como é que a gente vai mudando toda essa cadeia de valor que a gente vai tendo dentro de um modelo de gestão. Então, por essa perspectiva, né, a governança orienta e a gestão, ela efetivamente executa. Então, essa governança, onde a gente fala de liderança, de estratégia, de controle, ela é posta em prática para a gente poder avaliar, monitorar todas as iniciativas que nós temos dentro do Senado e que impactam efetivamente nessa gestão, que é uma gestão que promove eficiência e que também é focada na entrega de resultado. Então, o Senado, ele tem uma política de responsabilidade social e esse foi o primeiro passo que nós colocamos para que nós pudéssemos efetivamente orientar uma gestão para sustentabilidade. Essa política, essa orientação de uma política de sustentabilidade, ela vem no âmbito da governança com essas diferentes dimensões, que é a dimensão da responsabilidade social e também ambiental. Então, nós instituímos uma política e quando a gente fala de governança, e principalmente de governança climática, a gente tem uma preocupação em tratar das questões ambientais dentro da casa, pensando na redução do consumo, pensando que nós somos grandes consumidores e grandes geradores de resíduos, mas o que efetivamente se pode mudar dentro de uma perspectiva de uma instituição como o Senado Federal, que é uma instituição grande, com mais de 6 mil servidores, que eu digo que é um pequeno município. Como é que a gente consegue pensar a sustentabilidade para essa organização? A gente pode levar para outras instituições modelos semelhantes a esse. Então, nós instituímos uma política de sustentabilidade. Por que nós instituímos essa política de sustentabilidade? Porque nós precisamos de direcionadores estratégicos, nós precisamos de um planejamento estratégico, nós precisamos entender que essas ações, elas precisam estar alinhadas com os objetivos do desenvolvimento sustentável, porque de outra maneira nós vamos ter ações pontuais que não reverberam resultados eficientes para uma casa legislativa. Então, o primeiro passo para pensar a sustentabilidade e organizar as ações é instituir uma política de sustentabilidade. E a nossa política de sustentabilidade, ela está alicerçada na eficiência, no uso racional dos recursos naturais, na acessibilidade, na inclusão, na equidade, em contribuir voluntariamente, porque a gente tem uma liga, a Liga do Bem, que são servidores que voluntariamente contribuem, né, para o meio ambiente, para um ambiente também de trabalho mais sustentável, para a valorização da cidadania e para a promoção de iniciativas que possam efetivamente mudar a cultura organizacional. Então, esse trabalho, né, que foi orientado pela nossa política de governança, ele tem uma face que é a entrega por meio da gestão. Se a governança orienta, a gestão efetivamente executa. Como é que a gente trabalha? A gente trabalha com objetivos chaves, que é o elo entre planejamento e gestão para resultados. E até 1998, nós tínhamos ações de sustentabilidade, de acessibilidade, que elas eram dispersas. O Senado é precursor em iniciativas de acessibilidade. Em 98, nós já tínhamos impressão em braille, constituição em braille, materiais para promover a inclusão social.
Mas as ações de 1998 até 2015, elas eram colocadas de forma mais isoladas. A partir de 2015, essas ações isoladas passaram a integrar os nossos planos, né, e os nossos programas de sustentabilidade com diferentes perspectivas. Então, nós temos aqui uma carta de valores que converge com a nossa política de sustentabilidade, que pensa também a mitigação dos nossos impactos ambientais negativos na sociedade e no meio ambiente. Nós instituímos 4 planos, um deles é o Plano de Sustentabilidade Ambiental, o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, o Plano de Acessibilidade e o Plano de Equidade de Gênero e Raça. Então, para que as instituições se tornem sustentáveis, né, e que comecem a pensar e a refletir sobre esse assunto, é importante que a gente coloque em prática, em planos, que a gente possa medir resultados para a sustentabilidade. Ter um plano de equidade, ter um plano de acessibilidade e um plano de sustentabilidade e medir e monitorar esses resultados é o que o Senado tem feito desde 2014, né? E essas decisões desses planos que são colocados, eles são todos tomados por meio de uma decisão colegiada. Para cada um desses planos que nós temos dentro do Senado, nós temos um colegiado, que são servidores da casa, das áreas afins, que se organizam, né, para tratar do tema e monitorar esses resultados que nós temos, mas também para construir coletivamente todas essas iniciativas, porque isso dá legitimidade ao processo. Então, a gente constrói essa legitimidade por meio dessa decisão colegiada que é colocada dentro desses comitês. Então, o nosso modelo, né, ele possui ações, metas, indicadores, estratégias, monitoramento e, principalmente, transparência. Tudo que se faz dentro do Senado, da parte administrativa, com os planos de acessibilidade, sustentabilidade e equidade, são colocados no portal da transparência para que a sociedade também possa prestar contas. E a prestação de contas é um instrumento, sim, de governança. Então, isso está colocado dentro do nosso portal. E a integração desses 3 planos de sustentabilidade ambiental, de responsabilidade social pela perspectiva da equidade, da acessibilidade e da inclusão, ela também agrega o programa de gerenciamento de resíduos sólidos com atividades no viveiro. O Senado tem um viveiro com 8.000 metros quadrados, uma agrofloresta, e essas iniciativas que são colocadas dentro desses planos, elas fortalecem a responsabilidade socioambiental e promovem a mudança da cultura institucional. Então, uma das iniciativas de sustentabilidade do Senado foi exatamente a mudança do modelo de coleta seletiva que nós temos. Nós fizemos um alinhamento das nossas diretrizes, obviamente, com a Constituição, com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a política interna do Senado, para evitar descartes inadequados que gerem danos ao meio ambiente, à população, ao erário público e promover, a partir dessa experiência, a inclusão social. E o primeiro passo para a gente fazer essa reestruturação de um processo de coleta seletiva foi entender de onde nós estávamos. A construção desse cenário de produção de resíduos, ele passa pela pesagem de todos os resíduos que são produzidos dentro da casa. Essa fotografia, ela é necessária para qualquer diagnóstico. Onde nós estamos e onde nós queremos chegar com as iniciativas de sustentabilidade. E se vale também não só para a parte da coleta seletiva, mas para qualquer ação de sustentabilidade que se queira implementar dentro de uma casa legislativa. Nós precisamos saber qual o nosso cenário, qual o nosso grau de maturidade organizacional, para que a gente possa, a partir daí, ou formalizar a política, implementar as iniciativas, implementar os planos, mas sabendo que essas entregas, elas precisam ser mensuradas e precisam ser monitoradas para dar transparência à sociedade. Então, nós fizemos um diagnóstico dos resíduos para entender qual era a situação da produção de resíduos dentro do Senado, fizemos um mapeamento dessas rotas de resíduos, passamos a pesar diariamente todos os resíduos que eram produzidos dentro do Senado e delineamos um conjunto de ações dentro do programa, dentro do plano de sustentabilidade, que depois se desdobrou no programa de gerenciamento de resíduos sólidos do Senado Federal. E passamos a monitorar e avaliar essas iniciativas que estão sendo, né, realizadas. Então, o que nós fizemos inicialmente foi a redefinição desse modelo de coleta seletiva, porque nós tínhamos uma coleta que
aparentemente ela era realizada com esse modelo de padrão internacional, e que efetivamente ela estava colocada dentro da casa, mas nós entendíamos que efetivamente esse padrão, a partir desse diagnóstico, ele não funcionava, né, com a realidade daquilo que nós estávamos vivendo dentro da casa. E o que nós promovemos então foi a simplificação do modelo de coleta seletiva por meio de 3 coletores, um laranja, né, o laranja, o cinza e o azul, para que se tratasse de separação de resíduos orgânico, inorgânico e reciclado. Ele é laranja na foto, mas na verdade ele é marrom, porque ele se destina aos resíduos orgânicos. Então nós temos aí uma nova estrutura de gerenciamento de resíduos, passamos a trazer ecopontos, construímos ecopontos, que são pontos intermediários. Vocês imaginem que a gente faz a coleta de resíduos de toda a nossa instituição, leva para pontos intermediários de coleta e depois os pontos de descarte final desses resíduos, né? Construímos uma central de triagem de resíduos e pontos intermediários que fazem com que nós possamos ter coleta seletiva efetivamente pesando esses resíduos e entendendo que ele vai ter uma destinação adequada. Fizemos a substituição dos sacos plásticos, geralmente nas instituições nós temos esses sacos plásticos que eles são escuros, você não consegue ver o que tem dentro do saco. Esse é um grande problema, isso pode inclusive causar acidentes, porque quem faz essa coleta não tem a menor possibilidade de identificar o que tem ali, se tem um vidro, se não tem, aqui de forma inadequada, né, que também prejudica a saúde do trabalhador. A gente precisa pensar nessas questões com os colaboradores das instituições. Substituímos os sacos por sacos translúcidos, capacitamos todos os servidores, os colaboradores, foram mais de 300 colaboradores que foram efetivamente capacitados para entender esse modelo. Fizemos a campanha de coleta seletiva e divulgamos essa campanha para todo o Senado e mudamos toda a estrutura de gerenciamento do ciclo de resíduos dentro dessa instituição. Fizemos a segregação na origem, trouxemos o novo modelo com as coletas seletivas, com esse acondicionamento, fizemos a coleta e o transporte para os pontos intermediários, coletamos e levamos para uma central de triagem. O Senado, ele tem uma central que possibilita a segregação, uma pré-segregação desses resíduos ainda dentro da instituição. Nós lavamos os resíduos e entregamos para as cooperativas e para a associação. Então, fazemos a destinação adequada, e a destinação adequada dos resíduos orgânicos, ela é feita dentro do Senado, porque a gente tem uma agrofloresta e 100% dos resíduos orgânicos do Senado, ele é compostado dentro da própria organização. A gente faz o monitoramento e promove a educação ambiental. Então, o Senado alcança 100% da compostagem dos resíduos orgânicos que são produzidos dentro da nossa instituição. O processo de compostagem dos resíduos orgânicos, ele é feito a partir de um método que foi realizado, né, idealizado pela Universidade Federal de Santa Catarina, e a gente utiliza esse método que se ajustou às condições do Senado Federal. Então, o Senado deixou de enviar 223.599 quilos de resíduos para o aterro sanitário. Em 2024, isso significa muito mais do que um simples dado de destinação. Ele é um indicador que ele produz um efeito direto, se a gente levar em consideração as questões climáticas, que a gente está promovendo eficiência na gestão de resíduos, compromisso com a economia circular, e a gente está deixando, né, efetivamente de gerar metano, que também é um dos gases do efeito estufa. Então, se a gente deixa de levar esses resíduos, né, para o aterro sanitário e consegue promover uma coleta seletiva, a gente também está contribuindo efetivamente com o compromisso dessa instituição com relação à questão das mudanças climáticas. Então, a gente deixou de gerar metano com gás potencial de aquecimento global 28 vezes maior que o dióxido de carbono, e isso efetivamente traz um significado que ele é muito representativo para o Senado, porque a gente consegue reduzir a nossa pegada de carbono, é uma redução direta da nossa pegada de carbono, contribuição para os ODS, porque a gente está trabalhando com o ODS 12, que é o ODS do consumo consciente, o ODS da ação climática, o fortalecimento da governança climática e da responsabilidade social. Nós reparamos uma área degradada, e com a agrofloresta nós saímos de 2005 para 2025, essa é uma área que nós tínhamos,
tínhamos, e ela foi aqui, que vocês podem ver, é a área da agrofloresta nesse exato momento, né, onde a gente tem 8.000 metros quadrados de área verde, de área agrofloresta, onde a gente faz a compostagem de 100% dos resíduos orgânicos, deixando de emitir toneladas, né, deixando de enviar para o aterro toneladas de resíduos. Isso tudo também não se faz sozinho, a gente faz com cooperação técnica, porque a gente trabalha com uma ONG chamada Programando o Futuro e também promove a inclusão social de jovens em estado de vulnerabilidade social. Então, os resíduos eletroeletrônicos têm essa destinação e a gente fez uma parceria com a Associação de Catadores e Recicladores de Resíduos Sólidos, né, de Brasília, a Cobras, que faz o gerenciamento de todos esses resíduos, dos resíduos reciclados dentro do Senado. Então, perceba, a gente saiu de um modelo, de um padrão de coletores coloridos, que não atendia, né, as nossas expectativas, mudamos para uma simplificação de modelo, que visualmente é mais simples, nós retiramos a lixeira de conforto das mesas, que são aquelas lixeiras que ficam embaixo das mesas, dentro da administração pública, redesenhamos o modelo, nós já tínhamos a agrofloresta, revitalizamos o espaço, trabalhamos com recuperação de áreas degradadas, é um ciclo que pensa, inclusive, o que a gente vai comprar, como a gente vai comprar e que também inclui a questão da logística reversa. O Senado tem uma bioconstrução, ele tem um viveiro certificado como uma sala verde do Ministério do Meio Ambiente, que promove a educação ambiental, que capacita gestores públicos, mas, para além disso, ele faz uma parceria para que outras instituições públicas, a exemplo da Alepa, que é a nossa parceira, dentro desse conjunto de assembleias, câmaras municipais que estão, né, sendo parceiras do Senado, para visitar esse modelo e entender que é possível, sim, redesenhar a perspectiva da sustentabilidade dentro da administração pública. Mas é isso, a gente precisa capacitar gestores públicos para entender que essa mudança ela é fundamental. A gente trabalha na administração pública, nós podemos, sim, dar esse primeiro passo e ela começa porque os servidores são protagonistas desse processo de mudança. Então, quando a gente fala que promove a educação ambiental, porque são as pessoas dentro da instituição capacitadas e com esse olhar pela perspectiva ambiental e de inclusão social e de acessibilidade que vão colaborar para que o Senado seja uma casa mais inclusiva, que reflita sobre a questão da equidade e também da sustentabilidade ambiental. O viveiro do Senado tem 17 serviços ambientais, a gente tem uma sala, né, que é esse espaço que eu vou mostrar aqui para vocês, e a gente também, além da coleta seletiva, a gente prioriza o papel social, porque a gente a todo momento está trabalhando com a responsabilidade social e a inclusão. Eu queria mostrar um pequeno vídeo para vocês. Eu sou Daniela Abud, eu trabalho no Núcleo de Responsabilidade Social e essa experiência que a gente está divulgando aqui na COP, em parceria com a Alepa, é também fruto de um resultado dessa cooperação que viabilizou a formação de gestores públicos para a elaboração do plano de logística sustentável. Os servidores foram capacitados para que pudessem refletir sobre as questões dentro da Alepa, entender que nós trabalhamos as compras públicas sustentáveis, a diminuição da quantidade de energia, de água, a inclusão, né, por meio de diferentes plataformas. O Senado é um exemplo no processo de acolher o visitante e de fazer, disponibilizar uma série de recursos. Nós temos uma plataforma com livros acessíveis, com legislação acessível. Os interessados podem acessar o Senado, a gente disponibiliza para as casas legislativas a Constituição em braille, materiais. Tudo isso que a gente desenvolve está no site do Senado, no viveiro do Senado, que poderá ser acessado por todos e por todas. Eu vou mostrar um pequeno vídeo, vou pedir para Rosana, vou pedir para o pessoal daqui de trás passar o vídeo. É um videozinho que explica esse processo que nós desenvolvemos lá no Senado e que vale da experiência para mostrar que a casa, para além da responsabilidade ambiental, também é comprometida com as questões climáticas e com a questão ambiental, sob ponto de vista não só legislativo, mas também administrativo. Aqui. Tá baixo? Dá para aumentar? 28 toneladas de lixo por ano.
Para reduzir os impactos no coração da Amazônia, acontece a COP30, a Conferência das Partes, o maior evento das Nações Unidas. Gera aproximadamente 328 toneladas de lixo por ano. Para reduzir os impactos que todo esse volume pode causar na natureza, a Casa lançou em 2023 o seu Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. O PGRS do Senado traça 3 ações estratégicas principais de controle e monitoramento com a intenção de evitar descartes inadequados que possam gerar danos ao meio ambiente, à saúde da população ou aos recursos financeiros públicos. São elas a coleta seletiva, a reciclagem de resíduos e a adequada destinação final. Nós precisamos entender a importância da segregação dos resíduos na origem, entender que há uma responsabilidade social que envolve catadores, associações e cooperativas de catadores. E um outro aspecto muito importante é no que diz respeito à dimensão ambiental. O Senado hoje não polui o aterro sanitário do Distrito Federal com resíduos orgânicos. E para que todos os resíduos tenham destinação ambientalmente responsável e socialmente solidária, é importante que os servidores e os visitantes separem o lixo em 3 categorias: recicláveis, não recicláveis e orgânicos. O que é reciclável vai para associações e cooperativas de reciclagem. O que é não reciclável vai para o aterro sanitário do Distrito Federal. E os resíduos orgânicos vão para o viveiro do Senado. Entre as metas do Núcleo de Coordenação de Ações Socioambientais está a reciclagem de 15 a 20 toneladas de material depositado nas lixeiras azuis. Antes da destinação final, todo o material passa pelo Centro de Triagem do Senado. Aqui que é a cereja do bolo, no caso, né? Que aqui é que é separado tudo que vem dentro dos sacos. Aqui nós temos 2 equipes de colaboradores que fazem a separação dos resíduos em 2 turnos. E a cooperativa passa de 15 em 15 dias, às vezes, quando está cheio ou não, e leva, né? E o aterro diariamente. Esse é o produto final que vai para a cooperativa. Então tem garrafa PET, lata de Coca-Cola, plástico, garrafa de produtos de limpeza, os vidros. O material que já sai todo separadinho, entendeu? A gente só recolhe e leva para a cooperativa. A gente está muito satisfeito, a cooperativa, com essa nova coleta do Senado, porque ela está vindo de boa qualidade, está ajudando o meio ambiente e gerando a renda para os catadores. O Senado. Acho que cortou, né? Bom, acho que, de certa maneira, deu para a gente entender mais ou menos o que é esse modelo e o que ele representa. Quando a gente fala da coleta seletiva, não é só a coleta seletiva. A gente tem uma foto, a gente tem ferramentas para diminuir o consumo de energia, a gente colocou impressoras, né, no modo outsourcing, a gente trabalha com a redução do consumo de papel, a gente incluiu critérios nas nossas compras e nas nossas contratações sustentáveis, e todas essas iniciativas que o Senado Federal promove, elas estão realizadas desde 2014 e isso efetivamente aumentou o nosso grau de maturidade organizacional. A gente tem uma maturidade hoje que ela é transformadora, capaz de capacitar gestores públicos. Então, a gente tem um trabalho em parceria com a Rede Nacional de Sustentabilidade no Legislativo, que a gente vai apresentar amanhã, mas essa cooperação com o Legislativo, com as casas legislativas, faz com que a gente possa levar a formação de gestores públicos para todo o Brasil, sem custo para as casas legislativas, que é viabilizada pela Escola de Governo do Senado, numa tentativa de formar gestores para que
que iniciativas semelhantes a essa possam acontecer em todos os municípios do Brasil, com o fortalecimento dessas iniciativas e de uma reflexão importante de que, quando a gente falava da Constituição em 1988 e dizia que precisávamos pensar as questões ambientais para as presentes e futuras gerações, o futuro chegou e agora o que nós vamos fazer para mudar essa realidade? Bom, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui e meu contato é esse e até uma outra oportunidade. Amanhã a gente está aqui com um painel de sustentabilidade. Mais tarde, a partir das 17, às 14 tem a programação, às 17 e às 18 horas a gente também tem o livro da consultoria. Então sejam muito bem-vindos. Esse é um espaço onde a gente efetivamente pode se colocar, o espaço da sociedade civil, onde a gente pode colocar, a gente pode pensar e construir soluções coletivas para esse planeta que é de todos nós. Muitíssimo obrigada. No sé hablar en portugués. Soy de la Fundación Conciencia Ambiental San Luis, Argentina, y también de la Fundación Centro de Asistencia al Trabajo. Es decir, que por un lado abordamos el ambiente y por el otro el trabajo. Por eso vi esta exposición y me pareció tan interesante la manera en que las personas se incluyen también en un ciclo productivo. Su trabajo toma valor y es un valor que se reparte también para el ambiente, también para las cuentas públicas por los gastos de enterrar los gastos ambientales y los gastos de logística que llevan consigo enterrar los residuos, ¿no? Y acá es como que se genera valor por todos lados. Yo simplemente quería preguntarle un par de cosas, por ejemplo, ¿cuántas personas trabajan? Y si son todas cooperativas, que es un tema que me interesa mucho, y bueno, y en todo caso el valor que se genera económico, cómo se distribuye. Es decir, cuántas personas, cómo se organizan institucionalmente en el modelo, si es cooperativo, y bueno, cómo se distribuye el valor. Gracias por tu pregunta. Estoy aquí. Bueno, te voy a hablar en español. Nosotros hacemos una parcería y tenemos dos instituciones que están allá, una cooperativa y una asociación. Por la asociación trabajan para incluir jóvenes en estado de vulnerabilidad social. Esto es muy importante, porque los electroelectrónicos que tenemos, que se hace una donación, y este trabajo hace la inclusión social con esta parcería. Y la otra son con una asociación de Braslandia, Asociación de Braslandia, que trabajan mujeres, que trabajan con los residuos reciclados. Bueno, nosotros hemos hecho 2 termos de cooperación, firmamos los termos, porque generalmente se llaman las cooperativas, pero no se firman termos. Esto es lo muy importante, ¿no? Firmamos termos para que también podamos entender y comprender que estas instituciones nos prestan un servicio muy importante. Sí, claro. Acuerdos, los acuerdos. Firmamos los acuerdos para que tenemos la garantía de que estos residuos que están siendo llevados también están gerando renda para aquelas populações, né? Sobre o ponto de vista da inclusão social e da entrega, né, que promove a inclusão dos jovens em estado de vulnerabilidade social, que é com a Programando o Futuro, toda a destinação de eletroeletrônico é elevado, né? Então, aqui eu não tenho como mensurar o quanto de renda, né? Que você perguntou, quanto de renda, né? Isso é gerado. Esse dado eu não tenho aqui, mas a gente pode trocar uma informação e eu te repasso, né? Todos esses dados de geração de renda. Mas eu acho que o mais importante desse modelo que nós temos aqui é de que isso pode servir para todas as instituições. Se todas as instituições públicas
públicas trabalhassem com modelos de parceria, trabalhassem com esse movimento de incluir, né, catadores como a gente tem na nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos e promovessem iniciativas, a gente ia estar diminuindo a quantidade de resíduos que são levados para os aterros, que são enterrados, ou então que são incinerados em alguns municípios, ainda hoje são incinerados, né? E isso é fundamentalmente importante. Então, são duas parcerias e a quantidade de servidores que trabalham a gente tem uma equipe do Núcleo de Responsabilidade Social que trabalha na área ambiental, na área da acessibilidade e na área da equidade, né? Da sustentabilidade e da acessibilidade, nós temos 17 colaboradores. Tá. Nós temos 17 colaboradores que trabalham, né, nessas iniciativas para promover a capacitação de gestores públicos em todo o Brasil, que a gente sai do Senado e leva a capacitação para todo o Brasil e trabalhar internamente com a capacitação de todos esses servidores que estão dentro da casa, que são em torno de 6 mil servidores. É um grande município, um departamento grande. ¿Ele fala espanhol? Pronto, está listo. Te voy a dejar mi contacto, si necesitas podemos charlar un poco más. Colaboro en diversos medios de comunicación de Buenos Aires. El Amor es más fuerte es un programa de radio que se emite por Radio Rebelde desde el 2017, si no me falla la memoria. Y después, bueno, colaboro con medios de San Luis, que es mi actual ubicación donde me fui a vivir, la provincia de San Luis, medios de streaming por internet. Y también otra radio que se llama Rebelde, pero que es otra diferente, pero se ve que la rebeldía, la comunicación, colaboro en esos medios y me gustaría ver después si te puedo hacer algunas preguntas para que nos dirijas unas palabras a los y las argentinos. Puedo sim, sem problema. Tá aí. Alguém mais aqui? De onde vocês são? Preciso saber de onde vocês são. Quero saber de vocês. Você é mineirinho? Diga. Vamos movimentar porque Daniele. Bom dia, Daniele. Eu sou o Fabrício, eu sou professor em Minas Gerais e sou do Movimento Internacional Laudato Si e da Comissão Dominicana de Justiça e Paz. Todas essas iniciativas, elas são, sim, válidas. Acredito nelas como você, nas parcerias. Mais do que isso, eu gostaria de compreender como trabalhar esta ética ambiental a partir dessas parcerias, uma vez que nós temos dados e nós temos visibilidade de que muitas cooperativas são usadas como fachadas para atos, né, atitudes de corrupção. Então, como superar essas práticas de corrupção usando os pobres, os desiguais, os menos favorecidos? Como superar isso? Obrigado. Se for possível, porque eu sei que é uma questão que demanda uma discussão muito maior. Sim, não tenho Obrigado e estou feliz de estar aqui com você. Que bom, fico feliz. Eu agradeço a sua pergunta. Acho que a gente tem um grande papel dentro da administração pública, que é trabalhar com transparência. Quando a gente trabalha com transparência, a ética, ela literalmente, nos nossos processos, quando a gente trabalha com governança, a gestão executa de maneira fluida, né? Então, quando o Senado instituiu a sua política de governança e estabeleceu as suas diretrizes de governança e estabeleceu os seus planos e determinou que as nossas ações e os nossos relatórios deveriam ser compostos e apresentados dentro do portal da transparência, isso cria uma linha reta, né, de entrega de serviço público à sociedade. Muito mais de que entrega, é exatamente o que você falou, que é com a questão ética. Quando a gente realiza uma ação, aquela ação vai para o portal da transparência e qualquer cidadão pode efetivamente acompanhar. Monitoramento do consumo de água, monitoramento do consumo de energia, né? A gente está lançando um portal e amanhã a gente vai fazer, agora na ABEL, a gente vai, no encontro da UNALI, nós vamos lançar um portal, mas é um portal onde as casas legislativas vão poder mostrar os seus números de consumo de água, de energia, de gerenciamento de resíduos, das suas parcerias. Quais
são essas parcerias, onde elas estão, como é que a gente envolve essas parcerias, né? E como é que efetivamente essa inclusão social está sendo realizada. Então, se a gente construiu a central de pré-triagem de resíduos, né? E a gente entrega esses resíduos que são praticamente limpos, né? Esse é um papel mínimo que a gente pode fazer. A instituição tem que assumir o seu compromisso em realizar essa central de ter uma central de pré-triagem quando não puder, mas entregar minimamente aquele resíduo que vai gerar renda para aquela comunidade. E geralmente qual é a discussão que a gente tem, né? Eu não vou separar o resíduo porque aqui mistura tudo. Então, a gente, enquanto agente de transformação social, também precisa fazer a nossa parte. E eu acho que quando a gente cobra, a sociedade, quando cobra, ela efetivamente também é um grande regulador de transparência das instituições públicas. Eu acho que isso faz a grande diferença também para que a gente esteja a todo momento cumprindo o nosso compromisso institucional. Diga, você queria falar? Ela foi contemplada. Aqui está falhando. Não deu certo. Alguém mais? Tudo bem? Diga. Bom dia, eu sou a Sônia, já conheço a Daniele, tive o prazer, a oportunidade ímpar de conhecer esse projeto pessoalmente em Brasília. Estou como diretora administrativa da Alepa e a minha formação é em arquitetura, então eu estou muito envolvida com essa questão dos projetos, da sustentabilidade, e a gente está a um passo, nós já estamos construindo obras sustentáveis na Alepa e a gente está a um passo de fazer a implantação do processo em si. Eu gostaria que você citasse para a gente, porque quando você tira a lixeira convencional debaixo da mesa para fazer a seleção do lixo dentro de um gabinete, né? No caso, o gabinete de um deputado federal em Brasília. Explica para ele que se saca a basura que se queda abajo de las mesas, las basuras en la administración, en el Senado, en sacar la basura. Entonces... eu gostaria que você comentasse com a gente de que maneira você fez esse envolvimento inicial de tirar os servidores, o próprio deputado, da zona de conforto e se envolver no processo. Esse o nosso desafio, né? A gente não ter mais os bebedouros e ir para o copo, cada um com a sua caneca, o teu lixinho separado, porque realmente é um projeto fantástico. A visita ao viveiro é inesquecível. Ela faz uma encenação que ela vira uma árvore. E eu queria que você comentasse isso com a gente, porque para mim é um desafio tirar as pessoas da zona de conforto, que nem sabem o maior conforto que vão ter. A gente chegou no limite, não dá para retroceder. O que a gente está vivendo aqui é um diálogo para pensar no amanhã, mas é muito mais para dizer o que vai acontecer comigo daqui a pouco. Esse futuro não é um futuro longe. Então, essa mudança de comportamento e de atitude exige dos servidores um engajamento. E como é que você engaja uma instituição onde cada um tem um valor diferente? O meu valor é um valor ambiental, mas o seu valor pode ser outro, um outro, né, que não esteja preocupado com as questões ambientais. Mas, assim, quando a instituição, como nós fizemos, assume sustentabilidade como um valor institucional, declara esse valor institucional, né, por toda a casa e institui uma política e diz assim: aqui nós vamos fazer o gerenciamento de resíduos. Eu acho que a gente, quando a casa assume essa política e diz, né, nós vamos fazer, ela também, direciona que aquela casa é uma casa sustentável. Se a gente não coloca uma política publicada dentro da administração pública, dizendo que aquilo é um valor, aquilo realmente vai passar despercebido. Mas isso é governança. Nós estamos direcionando iniciativas e tentando trabalhar com essa mudança. Aí quando você chega no servidor, a lixeira é minha, ninguém tira, não vai mudar. Não, aí é difícil. Vai substituir o copo plástico pelo copo biodegradável, que é esse aqui que nós temos. Isso é uma mudança cultural gigantesca. A gente nem precisava de copo, né? Aqui a gente está num evento grande, mas no nosso dia a dia cada um precisa carregar a sua garrafa, é o seu compromisso. A gente está gerando o resíduo. E é o resíduo que vai para o aterro e que vai colaborar para a produção de metano. E metano é muito pior do que dióxido de carbono. Então, mostrar para o servidor, mostrar para as pessoas, para as instituições, né? Nas escolas, a gente tem educação legislativa, a gente precisa entender que é a partir do nosso papel
E aí vale a reflexão, o que eu posso fazer para mudar a minha instituição, né? Qual é o meu lugar dentro dessa instituição? E se o meu colega não quer, faço eu o meu papel para que a gente promova ali uma desejabilidade social. Se todo mundo fizer, quem não está usando um copo biodegradável vai ficar literalmente envergonhado por não estar usando. Então, sejamos nós os agentes de transformação efetivamente necessários para que as mudanças aconteçam na administração pública. É fácil? É difícil. É muito difícil. Mas se nós não iniciarmos esse processo, quem de nós vai fazer isso? A gente é engajado, por isso que a gente está aqui, porque o nosso diálogo é o mesmo, a gente se reúne por um propósito. É muito fácil eu falar para você, porque a gente tem um propósito. Mas a organização, quando decide que o propósito é sustentabilidade, ela literalmente faz com que aquele propósito seja impregnado, né? E para estar ali, você efetivamente vai ter que se engajar dentro dessas questões para a gente transformar essa instituição para agora e para frente, né? É isso, basicamente. Ok, gente, você ouviu o painel Iniciativas do Senado para a Promoção da Sustentabilidade. Eu queria pedir uma salva de palmas para Daniele Abud pela belíssima palestra. Já passou conosco por aqui o deputado Elias Santiago e está conosco o deputado Coronel Neil, a qual vou passar a palavra para ele fazer o encerramento deste painel e já convidá-los. À tarde nós vamos ter 4 painéis. Então, a partir das 14 horas, o estande da Assembleia Legislativa está aqui aberto, à sua disposição, para todos os painéis que vão acontecer no período da tarde. Deputado. Bom dia a todos. É um prazer imenso estar recebendo vocês aqui. Em nome do nosso presidente, Chicão, presidente da Assembleia Legislativa, a gente agradece essa parceria, esse debate que é de suma importância, que nós estamos aqui vivendo dentro da Amazônia, dentro da COP30, aqui o Pará, e digamos que nós estamos do pulmão do mundo. Precisamos receber vocês, receber os países e podemos debatermos aqui a verdadeira realidade, entendendo município, entendendo religiões, entendendo estados, entendendo pessoas. E digo uma palavra bem clara, não se vamos fazer justiça climática sem a justiça social. Nós temos que casar a justiça climática com a justiça social. E é isso que nós estamos fazendo aqui na COP30. Então, o presidente da Assembleia criou esse espaço, está à disposição do Senado Federal, da Câmara Federal, de todos os deputados. Teremos várias palestras importantes aqui, para podermos estar saindo daqui com o resultado final. O resultado, sim, não só o resultado financeiro, arrecadamos 300 bilhões, não interessa isso. Interessa, o importante é saber que vai ser executado dentro dos povos indígenas, dentro do povo do Pará, do povo do Brasil, a situação é verdadeira e remota de situação climática. Então, em nome do presidente Chicão, a gente agradece vocês, agradece a todos vocês. Teremos várias palestras importantes. Amanhã eu tenho uma palestra de 9 às 11, já convido todos vocês que vai falar sobre segurança pública, o que a segurança pública pode contribuir também com o clima do nosso país, do nosso mundo. Então, teremos presença do comandante-geral da PM, do delegado-geral, do comandante do bombeiro, e eles vão falar aqui o que eles podem contribuir e ouvir as pessoas o que elas podem contribuir junto às instituições de segurança. Segurança não se faz só com polícia na rua, prendendo gente, não. Se faz também ajudando também no combate ao desmatamento, no combate à regulação fundiária, que é importante também, é um dos eixos importantes para a gente. Então, em nome do presidente Chicão, a gente agradece, botamos a nossa casa à disposição de não só do Senado Federal, de todos vocês, e aqui é o espaço que vai ser aberto. Temos vagas ainda, né, Rebeca? Ainda, né? De alguns dias aí, algumas horas, que pode ser feito debate. Eu acho que o momento é agora, a gente não pode perder esse momento que é a COP30. Muito obrigado em nome do presidente Chicão e agradecemos a todos vocês.